Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Dando continuidade, então. Boa tarde, porque eu estou fazendo essa gravação à tarde, mas enfim, dando continuidade ao nosso conteúdo de direito empresarial, eu preciso ajustar aqui a referência, mas falaremos nesse momento sobre prepostos. Então, acelerando, o ritmo tende a ser mais rápido agora, os vídeos tendem a ser mais objetivos, até para que vocês possam desenvolver uma leitura e trazer dúvidas à noite e para que possamos cumprir toda a nossa emenda. Enfim, preposto é aquele que, em nome de outra pessoa, em nome de um terceiro, do preponente, dirige ou se ocupa de seus negócios. É uma espécie de representante. Preponente é aquele que outorga poderes ao preposto. Quando vocês chegam num estabelecimento empresarial, quando chegam numa loja, quando chegam no mercado, quando chegam, enfim, na maioria dos estabelecimentos, é o próprio dono quem está à frente do negócio? Via de regra, não. Via de regra é um empregado, via de regra é um terceiro. Então, a ideia do preposto é justamente isso, de pessoas que estão ali representando o titular, representando o preponente. Então, preponente é o que tem poderes e que pode outorgá-los aos subordinados. E aqui nós temos duas formas de preposto: o preposto dependente e o preposto independente. O preposto dependente, o subordinado, é aquele que eu acabei de falar para vocês, o empregado, aquele gerente, aquele vendedor, aquele atendente. Então, são as pessoas que, via de regra, têm uma vinculação através de CLT, tem carteira assinada, enfim, tem uma vinculação com o empregador, cumprem horário, têm subordinação, devem respeito, vestem a camisa da empresa e por aí vai. De outro lado, nós temos o preposto independente ou o preposto não subordinado, aquele que não é empregado. Professor, mas espera aí, ele é preposto e deve obrigações? Sim. E vocês, como regra, eu acredito que irão atuar mais na condição de prepostos independentes e não subordinados. Vocês, de regra, terão a sua própria contabilidade, não serão empregados das empresas que vocês farão a contabilidade. Então, quando eu falo de um preposto dependente ou subordinado, eu falo daquele gerente, eu falo daquele contador que foi contratado para trabalhar com exclusividade para aquela empresa. Quando eu falo do independente, do não subordinado, eu falo daquele que tem uma relação obrigacional com o preponente, todavia não está vinculado a ele. Então aqui ele não é empregado. São profissionais liberais ou não, cujo vínculo ocorre por contratos específicos. Eu coloquei aqui um exemplo dos corretores, mas entra também o contador. Nós temos vários contadores que trabalham independente, que prestam serviço a várias empresas. Então, eles seriam independentes ou não subordinados. O preposto não pode nomear substitutos para o seu lugar sem autorização escrita do preponente, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do seu substituto. Imaginem vocês serem contadores de uma empresa, trabalharem como empregado, terem uma vinculação, terem um contrato de trabalho regido pela CLT com a empresa e simplesmente pretenderem viajar, se ausentar, nem comunicam ao proprietário da empresa, simplesmente colocam o substituto para executar as atividades de vocês como se ninguém fosse notar. Ou então, na certeza de que ninguém verificaria essa situação. Pessoal, se vocês, na condição de empregado, de gerente, de contador, de preposto, enfim, colocam um substituto sem a autorização daquele que lhes paga, daquele que é o preponente, daquele que lhes outorgou o poder, vocês respondem pessoalmente pelos atos do substituto. Tudo que ele fizer de errado é responsabilidade de vocês também. O preposto não pode negociar por conta própria, salvo se houver autorização, sob pena de responder por perdas e danos.
Basicamente, vocês tendo poderes para agir, sendo representante da empresa ou estando à frente do estabelecimento, tem uma grande responsabilidade por seus atos. Então, basicamente, estão ali para cumprir ordens, cumprir obrigações, cumprir as metas, cumprir os objetivos estabelecidos pelo preponente, pelo proprietário ou pelos sócios do estabelecimento empresarial. A partir do momento que o preposto toma liberdade e age por conta própria, ele está o quê? Ele está assumindo o risco dos seus atos e, se causar prejuízo, responderá por perdas e danos. Esse ponto aqui é muito importante, especialmente na esfera jurídica. É válida a entrega de documentos, bens ou valores ao preposto encarregado pelo preponente de tal tarefa, como ocorre no caso de recepcionista. Tem que ter muita cautela e tem que orientar muito bem as pessoas que estarão atuando na contabilidade de vocês, no escritório de vocês, na empresa de vocês, por muitas vezes um oficial de justiça, muitas vezes um servidor público, muitas vezes o próprio correio, ou então pessoas vão lá, pagam, entregam documentos e tal, e esses documentos acabam esquecidos numa caixinha, acaba se recebendo uma notificação, uma citação ou algo do gênero, e acaba ficando perdido por vários dias. Já tive caso de cliente que quase perdeu o prazo para a defesa por conta de recepcionista, por conta de preposto, que recebeu o documento e não repassou à pessoa interessada. Então, é válida a entrega de documentos, bens ou valores do preposto encarregado pelo proponente para tal tarefa, como o caso da recepcionista. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o titular, muitas vezes o proprietário do estabelecimento ou os sócios, eles não estão no estabelecimento. Eles podem estar em outro local, eles não cumprem muitas vezes o horário no local. E aí? E aquele sendo o endereço residencial deles, basicamente é ali que eles atualmente são encontrados, tendo alguém sob as suas ordens, tendo um preposto no local. Esse preposto é quem terá legitimidade para receber e será considerado, portanto, válida a entrega. Os registros feitos nos livros e documentos quaisquer dos prepostos são como se fez pelo preponente. Ponto. Principalmente para o contador, isso é importante. Tudo que vocês registrarem é considerado como feito pelo preponente, por aquele que contratou, por aquele que é o titular do estabelecimento empresarial. Quanto à responsabilidade do preposto, se esse agir com culpa, responderá pessoalmente perante o preponente, perante o seu empregador, perante o seu contratante. Porém, se agir com dolo, a diferença de culpa. Na culpa, o indivíduo ele agiu com negligência, com imprudência, com imperícia. No dolo, ele teve a intenção de alcançar um determinado resultado. O ciente de que o resultado poderia ser alcançado não tomou nenhuma medida para evitá-lo. Mas a regra aqui é, na culpa, você não queria o resultado, mas deixou acontecer. No dolo, você tem intenção de que aconteça. Colocando isso em linhas gerais. Se agir com culpa, responde pessoalmente perante o contratante. Se agir com dolo, com a intenção de fraudar, de lesar, responderá tanto perante terceiros como perante o preponente. Destacando aqui que responderá solidariamente com o preponente perante terceiros. O que é solidariamente? Irão ambos responder com igualdade de obrigações, com igualdade de responsabilidade. Ambos irão colocar o seu patrimônio para reparar os danos causados aos terceiros. Nada mais lógico, a partir do momento que nós contratamos alguém, a partir do momento que nós colocamos alguém subordinado, nós nos tornamos responsáveis por seus atos. Então, o preponente, o titular da empresa que contrata um vendedor, que contrata um gerente, que contrata um segurança, que contrata um contador, um advogado, ele passa a ser responsável pelos atos de quaisquer prepostos, quando praticados dentro do estabelecimento e relativo à atividade da empresa, mesmo que não autorizado por escrito. Pessoal,
Imagine vocês se fosse se exigir do preposto que tudo estivesse objetivamente descrito, narrado, relatado por escrito. Teria que se fazer documentos gigantescos para a proteção do preponente. Então, não tem espaço para isso. Basicamente, os preponentes, o contratante é responsável por tudo que o preposto fizer dentro do estabelecimento vinculado à atividade da empresa. Se executar qualquer outra atividade paralela ou que não afeta a empresa e da qual o titular desconheça, obviamente o preponente não vai ter responsabilidade. Se os atos do preposto forem realizados fora do estabelecimento, o preponente estará obrigado nos limites dos poderes conferidos por escrito. Ou seja, aqui sim, o que é feito dentro do estabelecimento e vinculado à atividade empresarial, a responsabilidade é do preponente também. Agora, quando se tratar de ato realizado pelo preposto fora do estabelecimento, o preponente somente terá responsabilidade se no contrato havia outorgado poderes para que o preposto agisse daquela forma. Se ele não tinha colocado que o preposto poderia firmar negócios, poderia assumir obrigações fora do estabelecimento, aquilo não é válido. Eu tenho caso para situar vocês de uma discussão envolvendo um termo de ajuste de conduta firmado por preposto que não tinha poderes para tanto e firmado ainda fora do estabelecimento empresarial. Ele basicamente era um preposto independente, não subordinado, que foi até uma autarquia pública e firmou um termo de ajuste de conduta desvinculado ao objetivo da atividade empresarial, e o poder público está cobrando a execução desse termo de ajuste de conduta, e nós estamos discutindo o quê? Que o preposto não tinha poderes para firmar esse tipo de obrigação, assumir as obrigações que assumiu fora do estabelecimento empresarial. Então, o preponente não tem nada a ver com o que o preposto assumiu. Essa é a nossa tese e vamos deixar o judiciário decidir. Um outro ponto importante, pessoal. Imagine vocês, eu já vi várias vezes isso acontecer, o preponente ignorar, nem querer se incomodar. Mas o preponente pode arguir alguma medida para evitar que o preposto saia do seu estabelecimento e faça concorrência a ele, ou que muitas vezes ainda tenha em paralelo a atividade na mesma área de atuação. Trabalha como gerente de uma empresa e seja sócio de outra que faça concorrência à empresa que ele é preposto. Então, o preposto não pode fazer concorrência com o preponente, o que configuraria concorrência desleal. Imagine só, você é gerente de uma loja de roupas e tem próximo dali sociedade em outra que trabalha com marcas similares ou com marcas concorrentes, enfim, mas o fato é, você tem informações privilegiadas e você tem condições ainda de desviar clientela dali para a loja da qual você é sócio. Então, nada mais lógico de que se colocar essa limitação. O preposto não pode fazer concorrência com o preponente. Estaríamos diante de um caso de concorrência desleal. Entrando na análise dos prepostos, diretamente falando, peço desculpa para vocês, acabei pulando aqui o gerente, mas eu vou utilizar a apostila que eu preparei para vocês, que eu sei que vocês me pediram. Aqui o que eu ia lhes falar. Gerente, pessoal. Gerente é o preposto que está permanentemente no exercício da empresa, seja na matriz, seja na filial. É um funcionário, é um empregado com funções de chefia, que é aquele indivíduo que tem poderes para organizar, para fazer seleção, para demitir funcionários, muitas vezes
de hierarquia inferior, que vai assumir o recibo dos produtos, ordens de entrada, ordens de saída e por aí vai. Então, aquele indivíduo com função de chefia, com poder de decisão, com responsabilidade de